Olá, seja muito bem-vindo a mais uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. O programa UNG Ciência está no ar. Toda mãe de um recém-nascido deve com certeza tomar todos os cuidados necessários, principalmente com o que o seu bebê está se alimentando. Mas sabe qual é o principal problema nisso tudo? Justamente o momento em que você deixa o seu gosto particular tomar conta da dieta do bebê. Na edição de hoje, a gente vai falar de uma tese elaborada pela professora de nutrição aqui da universidade, Viviane Jacques Campos, que obteve a segunda colocação no prêmio Henri Nestlé. O tema do projeto é Não Experimentei e Não Gostei, a aceitabilidade de papa de fígado de frango por lactentes e as suas mães. Começa agora o programa UNG Ciência. Uma das doenças mais graves no Brasil em relação à alimentação é a anemia. Uma pesquisa realizada pela OMS divulgou que a porcentagem de crianças de 6 meses a 2 anos de idade que possuem essa doença chega a 83%. Um dos tipos mais comuns de anemia registrados é a anemia por falta de ferro no organismo. Segundo a tabela de composição de alimentos brasileira, o fígado de frango é o alimento com teor mais alto de ferro. São evitados muitos alimentos com importantes taxas de vitaminas e minerais por culpa de tabus relacionados à alimentação da criança. A problemática está dada, e para resolvê-la, o teste realizado por Viviane foi exatamente na aceitação das crianças de uma papa caseira, fortificada com ferro. Mas o que dizem as mães a respeito disso? Acompanhe depois do comercial o resultado dessa análise. O programa UNG Ciência volta em 2 minutos. Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Estamos de volta com o programa UNG Ciência. A ausência do ferro no organismo das crianças de até 2 anos é a principal causa de anemia no Brasil. O programa UNG Ciência de hoje trata sobre este assunto. Conversamos com a professora e nutricionista Viviane Jacques Campos. Ela nos revela a sua metodologia ao iniciar as pesquisas com a papa caseira de fígado de frango. Você selecionou 50 mães com 50 lactentes. E como que funcionou? Como que você dinamizou essa pesquisa com elas? Então, as crianças, foi feita numa UBS aqui de Guarulhos, e aí eu selecionava pela agenda as crianças nessa faixa etária que eu queria trabalhar de 6 meses a 1 ano. Então, eram as crianças que chegavam para o atendimento de rotina, para passar em consulta pediátrica mensal, que todas elas até 1 ano passam em consulta mensal. E aí eu levava essas papas, eu preparava as papas aqui no laboratório, mantinha sob refrigeração até o outro dia de manhã, levava para a UBS e aí lá eu abordava a mãe para ela participar da pesquisa, se ela consentia, assinava um termo de consentimento, eu explicava o teor da pesquisa
E aí tinha alguns critérios, a criança não podia estar, tinha que ser consulta de rotina, ela não podia estar doente, com gripe, porque senão também ia interferir, né, no sabor, ou ela não querer comer direito. Então era a criança que estava passando em atendimento de rotina. Queria que a senhora explicasse para a gente a importância do ferro no nosso organismo e principalmente no organismo das crianças. Então, o ferro, a anemia causada pelo ferro, que a gente chama de anemia ferropriva, é a deficiência de ferro no organismo, ela afeta hoje principalmente as crianças, mulheres grávidas, adolescentes, também até idosos sofrem com a doença. Mas principalmente no período de 6 meses a 1 ano, que é a fase que a criança sai do peito da mãe para a alimentação, que é o período de transição que a gente chama, ela começa a introduzir novos alimentos que têm um pouco menos de ferro, no teor de ferro contido. E o leite materno, ele tem bastante ferro e ele é altamente absorvível pelo organismo. Por isso que até os 6 meses a criança consegue não ter essa deficiência. Quando terminou o mestrado, depois da defesa, surgiu a oportunidade do prêmio, ele é super divulgado até pela universidade, e aí eu inscrevi o trabalho porque eu achei que era uma coisa que poderia ter um destaque, né? Na verdade, eram muitos concorrentes, então, assim, você acha que pode ter um destaque, mas você fica com medo porque são muitos, né? E trabalhos bons. São 3 categorias, tecnologia de alimentos, saúde pública, que é essa que eu participei, e a nutrição clínica, e categoria 1 e 2, né? A 1, que são alunos ainda, e a profissional, que já são alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Segunda colocação. Segunda colocação. Como foi para a senhora? Eu fiquei super feliz, porque é um reconhecimento, né? É um trabalho bem difícil, que você encontra uma série de obstáculos, que você faz por amor mesmo, porque gosta da pesquisa, porque você quer ver o resultado, você quer passar isso adiante. Então, quando você tem a oportunidade de chegar num prêmio desse, que é a nível de Brasil, né? Concorrer com muita gente boa, e ver que você está sendo lá reconhecido, o seu trabalho está sendo reconhecido, aprovado, as pessoas gostaram muito do trabalho, então você vê que é o reconhecimento de tudo aquilo, né? Todo aquele trabalho que você teve. As crianças experimentaram e gostaram da papa de fígado, tanto quanto da papa de carne. Então, olha, para preparar a papa, basicamente, como que as mães tinham que fazer? Elas picavam bem picadinho todos os ingredientes, e aí a batata ela colocava uma medida dessa que é de 1 xícara e 1/4. Então ela colocava esse tanto aqui, né, a medida cheia de batata. Depois ela colocava uma dessa medida de cenoura, uma dessa daqui também de espinafre, uma dessa de meia que é o fígado batido ou de carne moída. A única diferença é que assim, a carne moída ela é colocada no início da cocção. Então você junta todos os ingredientes e já leva para o fogo com água e tudo para ferver. Quando ferve, abaixa o fogo e cozinha por 30 minutos. O fígado ele é colocado nos 10 minutos finais só. Justamente porque ele já está batido no liquidificador e ele cozinha muito rápido. Então até para não se perder muito, né? E aí é colocado uma medida de óleo, uma medidinha bem pequena de sal, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria está preconizando não usar mais sal na preparação de comida infantil, por conta da questão da hipertensão, né? E água. Então, 1,5 xícaras de água, uma medida dessa e meia de água. Então, com essa medidinha aqui, a mãe conseguia ir pesando os nutrientes e fazendo. Essa quantidade que eu te falei, dá para ela fazer 2 porções de 150 gramas cada. Então, são 300 gramas de papa, 150 no almoço e 150 no jantar. Que é uma base. Que é a criança, que é o suficiente para atingir o ferro que a gente gostaria da alimentação da criança diária. O programa UNG Ciência de hoje fica por aqui. Caso tenha surgido alguma dúvida sobre o tema do programa, mande um e-mail para tv@ung.br ou ligue no telefone 2464-1796. A gente volta semana que vem com mais uma edição do programa UNG Ciência. Até lá, tchau, tchau!